vírus Rasmus. Hoje, diretamente da minha casa, venho trazer para vocês algumas notícias. Mas primeiro, fiquem em casa. Existe um vírus muito grave andando por aí. O vírus da ignorância, o vírus das pessoas que não entendem. Isso mesmo, coronavírus. Não, vocês acharam que eu ia falar do coronavírus? Não. O vírus da ignorância está muito pior do que o coronavírus. Por favor, fiquem em casa, lavem suas mãos, usem álcool em gel, proteja aqueles que você ama. Isso mesmo, os que você ama e os que você não ama, porque a saúde é um bem muito precioso. Exatamente. Então fiquem em casa. E agora para vocês uma notícia muito boa. Encontramos a tataraneta de Carolina Hampton e Guilherme Hazard. Isso mesmo, os protagonistas da história da criação da luva. Criação da luva, que hoje é usada em todos os hospitais, protegendo os nossos profissionais da saúde e os pacientes também. Isso mesmo, protegendo eles que fazem um trabalho muito lindo para poder salvar as pessoas. Na época, em 1877 mais ou menos, eram descobertas as primeiras bactérias que causavam problemas de saúde, doenças. Bactérias como a bactéria que causa tétano. Isso mesmo, tétano, aquela que você tem que tomar vacina. Se você não se vacinou, olhe o seu cartão de vacina e vá se vacinar. Não seja ignorante, não contraia o vírus da ignorância e vá se vacinar. Isso mesmo. Sim, a descoberta das bactérias. Com as descobertas das bactérias e das várias doenças que elas causavam, um cara chamado Joseph Lister. Isso aí. Ele decidiu testar o fenol. O fenol para poder higienizar as mãos e evitar a contaminação das mãos e de materiais cirúrgicos para evitar complicações para os pacientes. Sim, o uso do fenol. Porém, o uso do fenol causava eczema. Você sabe o que é eczema? Nem eu. Brincadeira, eu sei sim o que é eczema. Eczema são feridas nas mãos. Feridas nas mãos que causavam muitas outras complicações além do eczema, como a irritação dos olhos, como o cheiro, que causavam problemas respiratórios. Infelizmente, o fenol foi utilizado, porém ele trazia essas complicações. Sim, ele trazia essas complicações. E aí é que entra a nossa história da utilização, da criação da luva. Guilherme Rasmus, vendo que esse eczema causava nas mãos de uma linda moça chamada Carolina Hampton, isso mesmo, Carolina Hampton, causava eczema nas mãos dela. E ela teria duas opções: ou ela sairia do seu trabalho, sairia de trabalhar em um hospital, fazer o que ela ama, ou então continuar lidando com aquele eczema. Isso mesmo, bem complicado isso. Vendo aquilo, e é claro, Guilherme tinha um certo interesse por Carolina. Ele viu aquilo e começou a pesquisar, começou a ver como ele poderia resolver aquilo. Sim, e ele resolveu com uma pequena luva fina, feita de borracha, a mesma luva utilizada por alquimistas. Isso mesmo, só que eram luvas grosseiras, que os rapazes utilizavam, luvas que não davam uma certa, como é que eu posso dizer, malemolência, né? Não davam para eles a liberdade de se movimentar. Então, Guilherme Rasmus foi e fez essa luva fina de borracha e entregou para a doce Carolina. Ele conquistou não apenas o apreço da moça, não apenas a admiração da moça, como também o seu amor. Tempo depois eles se casaram. História linda, né? E agora vamos com ela, a nossa
linda repórter Gabi Evaristo. Ela vai nos contar, vai entrevistar a Julia Hampton, que é a tataraneta desses dois lindos protagonistas. É com você, Gabi. Ha! Bom dia, queridos telespectadores. Eu sou Gabi Evaristo e hoje estarei entrevistando uma jovem muito especial, Julia Hampton Halstead, a tataraneta de Carolina Hampton, a enfermeira-chefe da sala de operações e o grande amor do eminente cirurgião William Halstead, o cientista do século XVIII que criou as primeiras luvas utilizadas em uma cirurgia para sua amada. Oi, Julia, como você está? Olá, Gabi, eu estou bem, e você? Tudo certo por aqui. Então, Julia, o objetivo central dessa entrevista é espalhar e externizar para o público de um jeitinho mais especial as grandes histórias que marcaram o final do século XVIII, caracterizado por inúmeros avanços e descobertas da ciência, em específico no ramo da biologia, e que tiveram participação de seus familiares. É sábio que seu tataravô, o Dr. Halstead, foi peça fundamental em todo esse contexto e grandes amigos seus também, como Robert Koch e sua incrível descoberta que atuaria no controle das infecções. Conte-me um pouco mais sobre as descobertas e histórias dessa época que você, enquanto tataraneta, tem conhecimento. Então, Gabi, a história do meu tataravô, ela é sempre passada de geração em geração, né? E o que eu sei é que o seu amigo, Robert Koch, ele descobriu as bactérias através de um microscópio. E para que as pessoas começassem a acreditar nele mesmo de verdade, as bactérias elas tinham que estar mais bem visíveis, né, mais fáceis de serem identificadas. Então ele percebeu que elas, né, que antes eles chamavam de germes vivos, elas absorviam a coloração e ficava com cor, né, lá quando eles iam ver e tudo mais. E aí as pessoas começaram a acreditar nele e começaram a estudar um pouco mais e aí começaram a descobrir várias bactérias que causavam vários tipos de doenças daquela época. Nossa, Júlia, que interessante. Você realmente é muito inteligente e tem bastante conhecimento sobre os marcos dessa história. Referente aos instrumentos cirúrgicos utilizados na época, o seu material, as formas de esterilização, você pode contar pra gente? Sim, posso sim. A história do meu tataravô, o que ele passou pra gente, né? Lá naquela época, eles esterilizavam as mãos e os equipamentos cirúrgicos com um ácido que chamava ácido carbólico, que hoje nós chamamos de fenol, né? Só que eles perceberam que não matavam todas as bactérias, todos os micro-organismos daqueles equipamentos com esse tipo de ácido. E machucava também muito as mãos, acabava ocasionando várias rachaduras, que aí bactérias se escondiam ali, então não era muito bom. E aí, meu tataravô, ele tinha um amigo que ele acabou descobrindo que as bactérias, elas morriam com vapor de água ou com a água fervendo, né? A água fervente. Só que aí eles tiveram que substituir os equipamentos também, porque naquela época os equipamentos, eles tinham o cabo de madeira. E quando mergulhava dentro da água fervendo, eles acabavam estragando, né? Então foram substituídos por equipamentos mesmo de ferro, de metal, só que ainda tinha aquele problema dos cirurgiões, dos enfermeiros, né? Como é que eles iriam esterilizar as mãos com a água fervendo? Então, aí que entra a história das luvas. Exatamente, agora chegou uma parte da nossa entrevista que eu sei que você aí de casa estava louco para saber. Entrando mais nesse âmbito familiar e até romântico, eu diria, a gente quer saber mais sobre a criação das luvas de borracha, né? Essa grande vitória extremamente marcante para a história da cirurgia e também da vida dos médicos que durante anos tentavam descobrir a causa das infecções, uma explicação realmente científica, né? Essas infecções que causavam febres traumáticas, febres puerperais e ocasionavam, infelizmente, muitas mortes, né? É inegável a relevância do papel que seus tataravós empenharam em todo esse contexto, né? E
A gente gostaria de saber quais foram as motivações do Dr. Halsted para ter criado as primeiras luvas de borrachas, luvas essas que eram finas, maleáveis o suficientemente para se realizar uma cirurgia e que eram capazes de serem esterilizadas com vapor de água, né? Que você explicou pra gente, que ele conseguia matar todos os germes. Explica pra gente qual foi a real motivação que o seu tataravô teve para criar as luvas de borracha. Então, Gabi, as luvas elas já tinham sido testadas por outros cirurgiões, só que eram luvas grosseiras, sabe? Que na hora que eles estavam fazendo a cirurgia saía das mãos, aí acabava infeccionando o paciente, então ela não deu certo. Só que aí meu tataravô ele teve uma brilhante ideia. Ele vem da minha tataravó, né, a Carolina, ela sofria muito, causava vários eczemas por conta do ácido, e aí passava nas mãos, nos braços, né, machucava bastante. Ele vendo isso e com medo de perdê-la também, né, porque se ela continuasse machucando as mãos, ela teria que abandonar as salas de cirurgia, não dava mais para ela auxiliar ele, né? Então, com medo de perder ela, ele fez as luvas. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Isso, mostra pra gente. Essas Olha que legal, luvas. gente, eles guardam as luvas. É uma relíquia mesmo, a gente guarda, passa assim, sabe? De pai para filho, irei passar para os meus filhos também, porque essa história nunca pode se perder, sabe? Então ele acabou criando mesmo as luvas de borracha. Elas eram bem leves, bem maleáveis, sabe? E aí outros cirurgiões começaram a ver que as infecções elas até diminuíram, que os machucados da pele da minha tataravó pararam também de aparecer e tudo mais. E aí outros cirurgiões começaram a usar também e assim, revolucionou mesmo a história da medicina. Aí, tipo assim, depois disso, meus tataravós, eles se casaram, né? E construíram um legado incrível mesmo para nossa família. Nossa, Júlia, realmente é muito lindo poder ter tido esse contato mais direto com essa linda história através de você. Uma história de amor que foi motivada pelo amor, o medo de perder esse amor e que, como você mesma falou, foi uma revolução imensa para a história da cirurgia, para a medicina como um todo. Eu, Gabi Evaristo, agradeço muito pela sua disposição em virmos contar toda essa história, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabi. Muito obrigada a todos que estarão me assistindo. Sim, e ressaltamos que essa entrevista ela foi realizada de forma online devido à atual situação encontrada no mundo inteiro, a pandemia do Covid-19, em respeito ao isolamento social. Essa entrevista teve que ser feita de forma online. Eu, Gabi Evaristo, passo agora para você, Pamela Tavares. Ai, que história mais linda! Muito obrigada, Júlia, por sua entrevista. Gabi, como sempre, uma ótima repórter. Muito obrigada. E ficamos por aqui. Pensem nisso. Talvez o amor ajude muito mais as pessoas. Obrigada por sua audiência. Ficamos aqui com mais um Up News Rações.